Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, porque vocês mandaram pra mim nas redes sociais. Esse vídeo aqui, ó, momentos perturbadores gravados em lives. Ó, o canal Arquivo Obscuro, vou conferir aqui. Esse caso da Thumb eu vi, hein? É complicado. Vamos ver aqui, ó, falando em lives, a gente tá aqui em live toda noite, às 10 da noite, tá? Às vezes às 9, participem aí da live e vamos se divertir junto aí, ó. Também tem vídeos todos os dias, também em todos os canais reagindo. Instagram, TikTok, segue tudo. Bora lá, 3, 2, 1 e play. Em dezembro de 2022, as autoridades policiais da Irlanda do Norte se depararam com uma cena de crime tão estranha que era praticamente impossível. Olha lá. O principal suspeito parecia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ixi. Tudo começou em 18 de dezembro, quando o youtuber Viajante do irlandês tempo. Stephen McLaughlin, de 33 anos, iniciou uma live em seu canal, chamado Volt Saxon 07, jogando GTA Vice City. A transmissão começou por volta das 6 da tarde Ixi, era e da época durou de cerca Natal. de 6 horas totais. Era uma live de jogo comum, mas com pouca fala, apenas comentários ocasionais e com Stephen em casa até a meia-noite. No entanto, enquanto ele jogava confortavelmente em sua casa, sua namorada, Natalie McNally, de 32 anos, vivia algo inimaginável. Ixi. O streamer, sem fazer ideia do que acontecia, foi dormir logo após terminar a transmissão. Naquela noite, Natalie tinha ido até a casa de seus pais para assistir a final da Copa do Mundo. A partida terminou por volta das 6 da tarde e logo depois ela voltou para casa, onde vivia sozinha a poucos quilômetros dali. Na manhã seguinte, sem avisar, Natalie não apareceu para trabalhar. Na época, ela também estava grávida de 15 semanas e esperava o primeiro filho do casal. Ixi. Preocupados, familiares e amigos tentaram Morava localizá-la, sozinha. mas ela não atendia o celular e nem respondia às mensagens. Depois de algumas horas sem retorno, o Stephen resolveu dirigir até a casa dela, que ficava a cerca de 20 minutos de distância. Infelizmente, quando chegou, já era tarde demais. Dentro da casa, ele encontrou o corpo da namorada estirado no chão. Detectives from the Major Investigation Team have now launched a murder investigation following the death of Natalie McNally in Lurgan. This follows the results of the post-mortem. The 32-year-old died a violent death, having been stabbed a number of times, Ixi. and there are signs of defensive injuries. Segundo os investigadores, o ataque teria acontecido pouco depois que ela chegou da casa dos pais. Exatamente durante o período em que Stephen estava ao vivo. Como não havia qualquer sinal de arrombamento, ao comunicar a morte à polícia, imediatamente Stephen se tornou o principal suspeito da investigação Ué. e foi preso preventivamente. Se ele tava No em entanto, live. a live realizada em sua casa na noite anterior se tornou um Foi forte gravada, álibi. será? E então ele foi liberado pouco tempo depois. Vasculhando o celular Será que é live da vítima, gravada? a Ele- polícia verificou só o pra último despistar? contato entre o casal, que reforçava a sequência de eventos alegada pelo streamer. Às 5h57, Stephen enviou uma mensagem a Natalie que dizia: "Certo, vou passar a noite fazendo live. Me deseje sorte." Em seguida, Natalie respondeu: "Talvez eu dê uma olhada na transmissão mais tarde." Essas Ixi. evidências foram suficientes para removê-lo da lista de suspeitos, e ele inclusive chegou a mencionar uma outra pessoa da qual ele desconfiava. Contudo, ao ser investigada, as autoridades não chegaram a nenhuma conclusão factível, e por isso o nome dessa pessoa nunca foi divulgado publicamente. Alguns dias depois, as investigações trouxeram novas imagens. Um homem de roupas escuras e tênis branco foi filmado se aproximando da casa da Natalie às 20h52 e aparecia indo embora 40 minutos mais tarde. Oxi, com A outra roupa. altura e o porte físico eram extremamente semelhantes ao de Stephen. A polícia tá com roupa então branca. voltou a suspeitar de seu envolvimento. Mas a mesma pergunta permanecia: como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu penso em live gravada, Sem né? respostas, as imagens foram divulgadas saber. publicamente e foi oferecido uma recompensa de 20 mil libras por qualquer informação sobre a identidade do suposto assassino.
Se foi ele, né, Os também. investigadores temiam que, àquela altura, o criminoso pudesse ter fugido para algum dos países vizinhos. Ao mesmo tempo, o caso ganhou notoriedade nacional instantaneamente, o que resultou em diversas homenagens realizadas pelo país, nas quais a mídia e a população pressionavam as autoridades a encontrar o assassino o mais rápido possível. Durante as investigações, a polícia da Irlanda do Norte apreendeu inúmeros veículos, efetivou a prisão de vários suspeitos e conseguiu localizar a arma do crime, uma faca que pertencia à própria casa da vítima. Em 31 de janeiro de 2023, tudo desmoronou. Stephen foi preso novamente e agora com provas sólidas. A live transmitida na noite do crime era completamente falsa. Ah, Os falei, ó. policiais encontraram a versão original no computador dele. A suposta transmissão ao vivo era, na verdade, Gravado. uma gravação feita no dia 14 de Falei. dezembro, 4 dias antes do crime. Um taxista também relatou Ele ter deixou buscado rodando um homem lá com só as pra mesmas despistar, tá características do suspeito, perto da cena do crime, por volta das 21h30. E depois deixou essa mesma pessoa perto da casa de Stephen. Segundo o motorista, o passageiro precisou entrar rapidamente na residência para pegar a carteira. E entrou justamente na casa do streamer. Ao rever a transmissão, alguns detalhes perturbadores surgiram. O título da live era bastante sugestivo e fazia referência a algum tipo de violência cometida naquela noite. Ixi. Logo no início do vídeo, Stephen afirma estar enfrentando problemas técnicos que o impediram de interagir com o chat ao vivo e repetia diversas vezes a suposta data. Hello to all on this glorious Sunday evening. So I just thought, why not? I'm gonna do a live stream because this day next week is Christmas. So what more could you want for Christmas other than an evening with your old pal Stephen? Well, because this streaming software is kind of up the left, it means I can't check the live chat, which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. Porque Além não, disso, se é em gravado não tem determinado como. trecho da gravação, Stephen tô chega a ligado. cantarolar algo sobre precisar matar E como que ele uma vai mulher prever como que o se pessoal vai- diverte fazendo um vai trocadilho comentar, com o né? nome da namorada. Atitudes que ganharam uma conotação muito mais sombria quando a verdade veio à tona. I need to kill this bitch. I need to take her down. Ixi. Cause I won't pass the mission if I don't get this bitch to die. Foi Tra-la-la. preso, otário. Yeah, that's physics. That's what would happen in the real world. Abso-fucking-notly. Abso-fucking-notly. Com isso, o álibi O nome ruiu dela, mano. completamente. A live havia sido gravada e editada meticulosamente para encobrir o crime brutal que Stephen cometeria naquela noite contra a Natalie e também contra seu próprio filho. O streamer foi indiciado por homicídio qualificado e permanece preso aguardando seu julgamento, marcado para 26 de janeiro de 2026. Já foi então. Valéria Marques, de 23 anos, esse era uma caso aí. modelo mexicana, empresária e criadora de conteúdo digital, que vivia na cidade de Zapopan, localizada na região metropolitana de Guadalajara, no México. Desde pequena, ela demonstrava interesse no mundo da beleza e da moda, e já havia participado de diversos concursos durante a juventude, até que em 2021 conquistou um de seus maiores sonhos: o título de Miss Rostro. O reconhecimento rapidamente abriu portas dentro e fora das redes sociais. A modelo logo se tornou também empresária, inaugurando seu próprio salão de beleza, o Blossom The Beauty Lounge, e impulsionou sua carreira como influenciadora digital. Além de ensaios fotográficos e vídeos curtos sobre maquiagem e cuidados pessoais, Valéria também fazia lives quase todos os dias diretamente do salão,
conversando sobre tendências, dando dicas e mostrando o dia a dia do negócio. Isso aí foi foda. Com o tempo, ela acumulou mais de 1 milhão de seguidores e tinha objetivos ainda mais ambiciosos. Até aquele momento, tudo indicava uma carreira promissora em ascensão. No entanto, na tarde do dia 13 de maio de 2025, o destino de Valéria mudou drasticamente, de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Naquela terça-feira, a influenciadora entrou ao vivo no TikTok, como de costume. Ela estava prestes a iniciar o Bem conteúdo live, daquela mano, tarde, sério. quando foi interrompida por uma entrega. Alguém havia lhe enviado um bichinho de pelúcia como presente. Por alguns instantes, a jovem saiu do enquadramento do vídeo e depois voltou à frente da câmera, sorrindo e mostrando ao público o que tinha recebido. Em seguida, ela foi interrompida novamente, quando o entregador retornou para pedir que ela confirmasse seus dados. Valéria então silencia o microfone da live para que pudesse conversar com o homem. Foi exatamente nesse momento que tudo aconteceu. Assim que o áudio foi cortado, o suposto entregador sacou uma arma e atirou diversas vezes contra ela, bem no meio do estabelecimento, enquanto a câmera ainda filmava ao vivo. Sério. Quando os socorristas chegaram, Valéria já estava morta e o assassino havia fugido imediatamente sem deixar rastros. A única pista que a polícia tinha era um único segundo da voz do homem, capturada pouco antes da transmissão ser silenciada. Olá. Sim. Como o crime aconteceu há apenas alguns meses atrás, as investigações ainda estão em curso e, até o momento, o assassino ainda não foi identificado. Enquanto isso, as imagens do crime se espalharam pela internet, surgindo como notícia em jornais e páginas de fofoca. Consequentemente, algumas teorias foram criadas. O principal nome apontado nas redes sociais e que eventualmente se tornou o suspeito oficial do crime é Ruiz Velasco, provável membro do alto escalão do Cartel Nueva Geração de Jalisco, estado ao qual a cidade de Zapopan pertence. Os relatos sugerem que o ex-namorado da modelo teria alguma relação com o cartel liderado por Velasco, ou que ele próprio teria se envolvido amorosamente com Valéria pouco antes de sua morte. Teorias que alimentam especulações sobre um crime passional ou acerto de contas ligado ao crime organizado. A vítima já havia expressado sentir medo do ex-namorado em algumas publicações, e a imprensa mexicana divulgou mensagens supostamente trocadas entre ela e seu ex-parceiro, que incluíam ameaças da parte dele. Outra atitude suspeita foi notada no pós-crime. Uma funcionária do salão aparece pegando o celular de Valéria e encerra a live após o ataque. Com um semblante estranhamente calmo, em vez de chamar por ajuda imediatamente, a primeira reação da mulher foi tirar o vídeo do ar. Esse detalhe, obviamente, fez muita gente desconfiar de que a funcionária estivesse envolvida de alguma maneira no assassinato. Apesar de tudo isso, não há provas públicas que confirmem ou descartem qualquer uma das hipóteses, e nenhuma informação é oficial. Ao que parece, oficialmente, a polícia mexicana ainda não avançou muito nas investigações. Enquanto isso, o resultado é um crime brutal transmitido ao vivo, em que o responsável e sua possível cúmplice poderão continuar impunes por muito tempo ainda. Pois é. O cara ainda do cartel, pseudônimo do streamer Rafael Graven, era um dos maiores perfis franceses na Kik, uma plataforma de transmissões ao vivo semelhante à Twitch. Em pouco tempo, ele se tornou o maior nome da França e o quarto criador mais assistido no mundo inteiro dentro da plataforma. O streamer ficou conhecido por suas reações explosivas, surtos de raiva ao perder nos jogos e acessos de fúria que faziam o chat delirar. Inicialmente, Jean realizava apenas lives de games. No entanto, ele foi mudando de nicho e migrou definitivamente para conteúdos focados em sua vida real, o chamado In Real Life,
ou apenas IRL. O objetivo desse tipo de transmissão é mostrar simplesmente o dia a dia do streamer, suas atividades cotidianas e eventuais encontros com outros criadores de conteúdo. O plano era alcançar um público maior e ficar cada vez mais famoso. Com esse objetivo em mente, Jean anunciou um projeto ambicioso em conjunto com outros 3 streamers franceses. Uma maratona de transmissões ao vivo de cada segundo das suas vidas, sem corte, por pelo menos 10 dias. Caralho. Inicialmente, o conteúdo estava dando certo e a audiência só aumentava. A maratona passou de 10, depois de 12 dias, até que uma tragédia interrompeu o projeto. Pouco depois da meia-noite do dia 18 de agosto de 2025, Jean deitou-se para dormir ainda em frente à câmera. A live continuou enquanto os 4 dormiam no mesmo ambiente e registrou o momento em que Jean aparece se movendo na cama, aparentemente se revirando, e logo depois voltando ao repouso. Alguns minutos depois, um alerta de doação acordou um dos outros participantes, que tentou chamar a atenção de Jean. No entanto, o streamer não reagia aos chamados. O silêncio começou a ficar estranho, e os outros 3 streamers encerraram a live às pressas e correram para o hospital. Mas, infelizmente, não havia mais o que fazer. Aos 46 anos, Rafael Graven, o streamer Jean Pomanov, foi declarado morto por volta das 4 da manhã. Segundo os médicos, ele morreu enquanto estava dormindo. A notícia devastou milhares de fãs que acompanhavam suas transmissões diariamente. E conforme as manchetes se espalhavam, mais gente começou a revisitar as lives anteriores, clipes antigos e trechos da maratona. E então, o que inicialmente parecia uma tragédia inevitável, passou a ser visto como algo muito mais bizarro. Antes de se tornar um criador de conteúdo, Jean era um veterano militar cheio de problemas crônicos de saúde que dificultavam suas chances de encontrar um emprego fixo. Por isso, ele precisou voltar a morar com a mãe e acabou isolado socialmente. Em 2020, ele começou a streamar como uma forma de combater a solidão e tentar fazer algumas conexões. Seus surtos engraçados viralizaram em plataformas como o TikTok, e isso levou a um público grande, engajado e fiel. Pela primeira vez em muito tempo, ele ganhava dinheiro, tinha reconhecimento e estava cercado de outros criadores. Foi assim que ele se aproximou dos demais participantes e começou a produzir conteúdo juntos. Quando a tragédia aconteceu, passou-se a considerar a hipótese de que o evento não se tratava apenas de um colapso, mas um homicídio possivelmente causado por negligência e abuso. Os olhares logo se voltaram para 2 streamers com os quais Jean dividia a rotina nos últimos dias, acusados de violentar e humilhar a vítima nas gravações ao vivo. Depois de sua morte, internautas constataram diversos momentos em que Jean era alvo de brincadeiras que ultrapassavam o limite do aceitável. Agressões físicas, humilhações, privações de sono forçadas e abuso explícito. Algumas das cenas são tão pesadas que não podem ser exibidas sem violar as regras do YouTube. As brincadeiras iam desde coisas aparentemente bobas, como quebrar um ovo na cabeça de Jean, até atos julgados pela mídia como um horror absoluto. Ações que colocavam sua vida potencialmente em risco, sempre com o objetivo de capturar sua reação e gerar entretenimento. Ao morrer prematuramente no meio desse contexto, muitas pessoas passaram a questionar se, considerando sua saúde frágil, os abusos físicos e emocionais aos quais ele era frequentemente submetido teriam contribuído decisivamente para seu triste fim. Alguns dias antes, outro detalhe perturbador. Em uma das lives, os suspeitos fizeram Jean declarar explicitamente diante da câmera que, se algo acontecesse com ele, não seria culpa deles. Alors que, non, à moi,
À moins qu'ils disent face caméra là maintenant que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Je dis face caméra que si demain tu meurs sur scène, c'est dû. Ben oui, comme Dalida a dit. S'il m'arrive quelque chose en live, que ça vient pas ça vient pas d'eux. Todas essas evidências transformaram a comoção digital em uma investigação formal, na qual o advogado dos suspeitos afirmou Estranho que isso aí, né, mano? tudo não passava de atuação, cenas roteirizadas, simuladas ou improvisadas. Por fim, a autópsia concluiu que Jean morreu em razão dos próprios problemas de saúde, sem relação direta com os atos mencionados na denúncia. Por enquanto, o processo ainda não foi concluído e o caso segue como um retrato assustador de até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por audiência. Sinistro. Em 4 de abril de 2020, durante uma festa particular, Ernest Wilson, de 24 anos, abriu uma live no Facebook e acabou registrando seus últimos momentos de vida. Ernest morava na cidade de Baltimore, em Maryland, e trabalhava em um armazém. Nos seus momentos de lazer, ele curtia pequenas festas e sociais envolvendo brincadeiras etílicas e jogos de tabuleiro. Com a pandemia fechando bares e outros estabelecimentos, o rapaz encontrou uma alternativa para continuar interagindo com seus amigos da maneira que ele mais gostava. Ele passou a alugar Airbnbs, cobrando uma pequena taxa dos convidados para cobrir os custos, e promovia assim noites secretas de jogos e diversões. A frequência das festas cresceu rápido e logo se tornou um hábito. Na véspera do evento fatal, Ernest fez alguns posts no Facebook, propondo mais uma de suas festas particulares. Faço outra noite de jogos esse fim de semana? Vamos jogar esconde-esconde dessa vez? Ao receber retornos positivos, ele confirmou o evento e divulgou as datas e valores por pessoa. Em seguida, pediu que ninguém levasse convidados sem aviso. Por favor, não apareçam com ninguém que eu não tenha convidado pessoalmente se não tiver conversado comigo antes. Não vou deixar entrar. Talvez ele já tivesse experiências negativas com convidados extras, ou apenas quisesse saber a quantidade exata dos presentes com certa antecedência. Coincidência ou não, depois daquela noite, sua preocupação passou a fazer todo sentido. Às 2:30 da manhã, já na madrugada do dia 4 de abril, todos pareciam animados, dançando e se divertindo. Em um determinado momento, o grupo decidiu iniciar o esconde-esconde e o anfitrião ficou responsável por começar a brincadeira procurando pelos demais. Do quintal da casa, Ernest iniciava a contagem em voz alta, enquanto seguia transmitindo todos os acontecimentos ao vivo. De repente, ele percebeu um movimento estranho vindo do portão do imóvel e se deparou com algo totalmente inusitado. 1, 2, 3. Who the is that, G? I don't know. I'm in your face. Get your on the other side of this gate. Oxi. This can't be one of my points. Um homem desconhecido foi flagrado pulando o muro da propriedade e Ernest ainda não sabia qual era a sua motivação. Por isso, a reação mais adequada provavelmente teria sido tentar se proteger, correr para dentro de casa e chamar a polícia. Mas o jovem, já sob influência, cometeu o erro irreversível de confrontar o invasor. O intruso estava armado e, após iniciarem uma briga física, efetuou 2 disparos a queima-roupa contra o jovem rapaz. O momento inteiro também foi gravado e transmitido em live no Facebook da vítima. A polícia chegou ao local cerca de 15 minutos depois. Naquela altura, Ernest estava agonizando em uma poça de sangue, já sem chances de sobrevivência.
As autoridades trataram o caso como um possível roubo que deu errado. Porém, havia um misterioso detalhe. Durante a luta corporal, uma das convidadas da festa e, portanto, suposta amiga da vítima é ouvida dando risada ao fundo. Uma segunda versão acredita que ela seja cúmplice do atirador. Com certeza. Testemunhas afirmaram reconhecer a voz da mulher, alegando que minutos antes ela tentava abrir a porta da frente e teria inclusive chamado o homem para pular o muro quando não conseguiu entrar. Seja qual for a verdade, 5 anos após o crime, o assassino nunca foi identificado e não há detalhes oficiais sobre o andamento da investigação. Assim como no México, apesar das testemunhas e dos telespectadores que assistiam às imagens ao vivo no momento do crime, seja por incompetência ou mero desinteresse, este caso também permanece sem solução. Cara, é complicado, mano. Mas que live estranha da porra, né? Chamar pessoas pra dentro da sua casa pra brincar, porra. O cara confiou assim, mano. Caralho. Doideiro esse vídeo aqui, galera. Tá, galera? Foi momentos perturbadores gravados em live no canal Arquivo Obscuro. Muito interessante tipo de vídeo aqui. Comece a esse vídeo aí, continua mandando vídeo lá pra vocês. Semana programação no canal do Arquivo Obscuro. Primeiro link aqui na descrição. E se você conhecia algum desses casos aí. Desses aqui eu só conhecia da mulher lá, da modelo. O resto. Gente, aí vou deixar outro vídeo aqui, continue assistindo. Tamo junto, falou e tchau.